Fala pessoal, bem-vindos ao canal Contraste. Hoje a gente vai assistir aqui o vídeo do Peter do canal Ancapsul falando um pouquinho sobre essa briga que está acontecendo entre o SBT, Zezé de Camargo, Flávio Bolsonaro. Então vamos entender um pouquinho e por favor não se esqueça de sentar o pé no peito do like, se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá. O pessoal do SBT tá apavorado, meu amigo. Eu vou te falar um negócio, olha a dor de cabeça do povo. Emitiram uma carta dizendo que não tem lado, que não sei o que lá. É aquilo que eu falei pra vocês, eles querem lançar um produto e querem colocar a coisa como se não tivesse lado por um motivo muito simples, porque as pessoas têm risco, vem preocupação em contratar publicidade em plataformas que elas vêm com orientação política, né? Então, aquele evento do SBT, como eu já falei no vídeo hoje mais cedo, foi direcionado para os anunciantes, não para o público do SBT, né? Acabou tendo, porém, uma visualização muito maior por conta da fala do Alexandre de Moraes, depois de sair da Magnitsky, acabou chamando muita atenção. E uma coisa é verdade, eu já falei pra vocês, eu discordo, eu acho que o pessoal tá fazendo um exagero em cima disso daí, que não era pra atacar o Fábio Faria desse jeito, não era pra atacar o Tarcísio desse jeito, a gente tá criando confusão, criando inimigos, onde eles não necessariamente existem numa briga que não leva a absolutamente nada, né? Mas é inegável que a força do bolsonarismo ainda é muito grande nas redes, né? E o que aconteceu foi que o SBT perdeu um monte de seguidores. Aí foi uma bateção de cabeça lá. Primeiro falaram que até a Janja, cara, olha que coisa positiva. O pessoal conseguiu fazer a Janja falar. E se a Janja falou, vocês sabem, o Lula perde voto. É ótimo isso que ela fale mais, né? E no primeiro momento eles falaram que iam manter o especial do Zé de Camargo, depois decidiram tirar o especial do Zé de Camargo e convidaram o Flávio Bolsonaro. Aí o Flávio Bolsonaro criticou o SBT, eles desconvidaram o Flávio Bolsonaro do Ratinho, aí depois convidaram de novo. Cara, tá uma confusão, meu amigo. Eles estão com uma bateção de cabeça lá no SBT. É o que eu falo pra vocês. Comprar briga com o bolsonarismo não é uma coisa fácil, não, tá? O SBT arrumou uma confusão grande. E o pior, vocês sabem que o SBT já não é aquela empresa tão forte, tão estável como já foi no passado, né? Vamos entender esse caso aqui, porque tá uma bateção de cabeça sem tamanho no SBT aí nesses últimos dias. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsul e essas notícias foram sugeridas por Não Sou Antissocial, mas Odeio Gente, Reforma Não e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui. A crítica ao SBT foi muito grande. E como eu já deixei claro pra vocês, eu acho uma crítica exagerada. Acho uma besteira. O Fábio Faria teria que fazer isso mesmo. Ele tá lançando um produto. Ele quer convencer patrocinadores a comprarem anúncios no SBT News. Então ele tem que fazer isso mesmo. Tem que se colocar como imparcial e coisa e tal, né? Ah, mas é um absurdo chamar o Alexandre de Moraes pra um evento desse tipo. Não é, pô. O Alexandre de Moraes é o presidente do Brasil atualmente, o imperador, o Deus Sol do Brasil nesse momento. Ele que manda em tudo. Por que não chamar ele, né? E chamou o Lula. E chamou o Tarcísio também do outro lado, né? E detalhe, chamou o Flávio Bolsonaro também, tá? O Flávio Bolsonaro foi chamado para o evento também. É que, segundo ele disse, aconteceu alguma coisa que impediu ele de ir nesse evento. E aí ele fez uma declaração sobre isso, né? E ele diz até que agradeceu pelo fato de não ter ido no evento, porque realmente foi um evento terrível, a questão lá do Alexandre de Moraes e não sei o que lá, né? Pois bem, em princípio, eles não precisariam falar nada, mas o que está acontecendo? Eles estão sendo alvos de muitas críticas nas redes sociais. E uma coisa é inegável, os bolsonaristas, por mais que eu discorde deles em muitas situações, eles têm um peso na rede que é muito grande. Realmente o pessoal está chateado com essa história de passar pano para o Alexandre de Moraes, tratar o Alexandre de Moraes como se fosse uma pessoa normal. Não é, o cara é um violador de direitos humanos. O cara merece cadeia, não merece ficar falando num palco como se fosse a coisa, tivesse tudo normal, como se ele estivesse vivendo numa normalidade democrática aqui no Brasil, né? Aí eles publicaram essa carta aqui, que muita gente criticou. Olha só, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025. Nos últimos dias, minha família tem sido alvo de críticas antes mesmo de apresentarmos a nossa proposta para o SBT News. É exatamente isso que queremos combater, a falta de diálogo entre o povo que tem muita virtude e que amamos tanto. Então repara como é que eles atacam aquele ponto que eu falei para vocês que eles iam atacar. Estão criticando o SBT News até antes do SBT News começar. Como é que você vai criticar uma coisa que você nem sabe como é que vai ser ainda? Ah, mas eu tenho certeza que vai ser esquerdista, não sei o que. Cara, mas não dá, cara. Não dá para criticar antes de saber como é que é, você fica com um argumento fraco. É o primeiro ponto que ela usou aqui porque é o argumento mais forte que ela tem. E, de novo, agora já começou o SBT News, já tá todo mundo criticando. Aí agora tudo bem, agora criticar o SBT News, beleza. Por quê? Porque você já viu o SBT News, você pode criticar ele. Se você começa a criticar antes da coisa ir ao ar, você tá expondo o seu preconceito, você tá expondo que você é contra e não interessa. Não é mais crítica, é birra, é picuinha, né? Aqui, ó, nos últimos 5 anos, o SBT foi reconhecido pelas pesquisas realizadas pelo Instituto Reuters como jornalismo de maior confiança e credibilidade. Nosso jornalismo segue uma carta com princípios do meu pai e fundador, o Silvio Santos, evidentemente. Quem escreveu essa carta foi a Daniela Abravanel Beirute. Bom, foi justamente por conta dessas pesquisas e dessa carta com esses princípios que tomamos a coragem de abrir um canal de notícias com propostas de entregarmos mais do que somos e temos. Somos imparciais e isentos, cabe a nós mantermos os fatos e ao público julgá-los, né? E, de novo, eu acho que foi um grande erro deles, né? Porque a empresa aberta tá quebrando, não é lógica, mas enfim, a decisão deles foi essa, né? Veja, eu acho que ainda dá dinheiro ainda canais no Brasil, não tô dizendo que não dê dinheiro neste momento, o problema é que dá pouco dinheiro e tá dando cada vez menos, então não acho que seja uma boa jogada empresarial deles, mas enfim, eles tomam decisões deles lá, né? O lançamento do projeto na última sexta-feira, 12/12, refletiu nessa pluralidade e respeito a todas as instituições. Tivemos representantes do Executivo, do Judiciário e do Legislativo. Tá vendo? Eles falaram que queriam botar todo mundo lá para, né, mostrar que estão de todos os lados, não tem criticado ninguém, não estão tendenciosos para lado nenhum. E, de novo, do ponto de vista de quem está querendo vender anúncio, essa é a melhor campanha, a melhor posição. Mas isso aqui já encaixa um pouco naquilo que eu falo para vocês. O modelo que funcionou durante muitas décadas na TV aberta não funciona mais. No YouTube, as coisas são diferentes. Você tem que tomar lado, você tem que tomar partido. Não tem esse negócio de dizer que vai ser isento, porque o pessoal percebeu que isso é uma enganação. A Globo News fala que é isenta, a Record News fala que é isenta, e todo mundo olha e vê que, porra, isso é do caralho. Esse pessoal é lambe saco de esquerdista o tempo todo, né? Então, dizer que esse isento... a pessoa piora, olha só.
Ditas essas coisas, lamento a forma como temos sido mal interpretadas antes das pessoas verem o nosso trabalho e decidirem julgá-lo. De novo, é o ponto que eu reclamei com vocês. Criticar antes de ver a coisa é um argumento ruim, é um argumento que tu tá prejudicando o seu próprio argumento posterior, né? Queremos entregar um Brasil um jornalismo confiável, sem partido, sem lado. Um jornalismo que não terá viés, não terá algoritmo. Caramba, como não terá algoritmo? Vocês vão escolher o que vocês vão publicar, não vão? Então vocês têm um algoritmo, meu amigo. Esse pessoal adora usar a palavra algoritmo como se fosse uma coisa etérea, né? Um pozinho mágico, uma coisa maléfica, do mal, que espalha o ódio e não sei o que lá. Não, cara, o algoritmo é uma série de passos para você escolher o que você vai apresentar para a pessoa. O YouTube tem isso, tem um algoritmo lá que escolhe qual é o próximo vídeo que vai mostrar para você depois desse. Ou que escolhe os vídeos que vai mostrar na sua página quando você entra na página do YouTube. Isso é o algoritmo, é escolher a coisa. O SBT News vai ter algoritmo sim, meu amigo. Pode não ter algoritmo, não pode ter algoritmo automatizado, pode não ter algoritmo em código, mas vai ter um algoritmo, vai ter alguém escolhendo o que vai acontecer ali, vai ter alguém parando para pensar, não, isso aqui eu vou falar, isso aqui eu não vou falar. Tem que ter, tudo tem algoritmo. Algoritmo, esse pessoal trata algoritmo como se fosse uma palavra mágica. Não, algoritmo é o processo de escolha, é só um conjunto de escolhas que, via de regra, tal como no SBT, o YouTube, ele quer mostrar para você uma coisa que você queira ver. Ele quer seguir o seu gosto. A verdade é essa, o algoritmo é uma tentativa do YouTube e do Twitter, do Facebook, do Instagram, de que você continue vendo coisas na plataforma. Então é uma besteira culpar o algoritmo. O SBT quer a mesma coisa, que você continue assistindo o SBT News, né? Criticar o algoritmo que mostrou que eles estão, ai não, porque as redes sociais tem muita fake news e não sei o que lá, né? Que não provocará divisão e raiva entre as partes. Provocará, vocês provocaram. Ao chamar quando o algoritmo de vocês chamou o Alexandre de Moraes para discursar, sim, eu sei, não é um algoritmo eletrônico, é um algoritmo humano. As pessoas escolheram quem iam fazer. Por quê? Qual era a lógica? Qual era a lógica? Agradar os patrocinadores. Vocês têm um algoritmo. Não é um algoritmo eletrônico, não é um algoritmo em código, mas é um algoritmo do mesmo jeito. O algoritmo é a mesma coisa. Né? Não será nutrido por inteligência artificial. Será que não? E dará ao público apenas a notícia e a verdade dos fatos. Vamos ver, não, de novo, vamos ver. Vamos ver qual é a notícia e a verdade dos fatos. Eu não sei, não assisti o SBT News ainda, né? E não sei o que lá, estão criticando muito, não sei o que, e aí continuam muito criticando, né? Por quê? Porque perderam um monte de seguidores depois desse evento que levaram o Lula pra lá, né? E eu acho que isso não deixa de ser uma coisa positiva, tá? Eu tenho que reconhecer. Como eu falei pra vocês, eu acho que do ponto de vista de argumento, o pessoal exagerou. Não tem motivos ainda pra criticar o SBT News. Particularmente o Fábio Faria, que foi aliado de Bolsonaro, que tá por trás desse projeto. Mas, enfim, o pessoal entrou nessa e não tenha dúvida, a força é muito grande, né? Aqui, ó, Patrícia Bravanel perdeu seguidores. Alguns estão falando em perder 1 milhão de seguidores, né? Aqui, ó, perdeu 1 milhão de seguidores depois do evento ao lado de Lula e Janja. Eu não duvido, me parece razoável isso, pode perder mesmo. E mais do que isso, depois da fala do Zezé de Camargo, né, ainda perdeu muito mais. Aí a Janja resolveu voltar no mundo dos mortos, né? A Janja, pra ajudar o Lula, tá ficando quieta, não tá falando mais nada, porque ela sabe que quando ela abre a boca, o Lula perde voto, né? Ela resolveu falar e dizer que a fala do Zezé de Camargo é reflexo do machismo e da misoginia. Não pode criticar a mulher. Qualquer decisão que a mulher tome é 100% certa, porque você se criticar uma decisão de uma mulher, você tá falando de machismo, misoginia e não sei o que lá e coisa e tal, que eu acho um absurdo, né? Mas enfim, mulheres erram também, tá, mulheres? Aprendam isso, vocês erram também. Né? Sim, eu sei que homem erra pra caralho também, mas mulher também erra, todo mundo erra, né? Enfim, a Janja voltou a falar e criticar a parada. Acho lindo isso, acho ótimo, né? E aí, o que aconteceu, né? O SBT no primeiro momento não sabia o que fazer. Manteve, aqui tá falando que manteve o especial aqui, ó. Assim, o especial de Natal do Zezé de Camargo irá ao ar normalmente na noite dessa quarta-feira, às 23 horas, logo após o programa do Ratinho. A decisão teria sido tomada em respeito ao público que aguarda a atração e principalmente aos anunciantes envolvidos no projeto. A preocupação da televisão é os anunciantes, cara. É lógico, são eles que dão dinheiro, pô. Né? E aqui, aí depois saiu outra decisão. SBT engaveta o especial de Zezé de Camargo após ataque à família Bravanel, ou seja, deu chabu geral, perdeu tudo, perdeu geral, deu confusão e pronto, né? Cancelaram o SBT por conta disso, né? Não foi só isso. O SBT tinha convidado o Flávio Bolsonaro para estar no evento da sexta-feira. Ele próprio falou isso aqui, ele fez um vídeo falando que ficou chateado e reconheceu que a briga do Zezé de Camargo ele tá certo e não sei o que lá. Mas, no entanto, eu fui convidado depois para ir hoje, dia de hoje, no programa do Léo Dias. O Léo Dias também é contratado do SBT. O programa do Léo Dias é só na internet. E depois ele vai pro programa do Ratinho, que deve aparecer na televisão aberta, né? E ele decidiu ir, porque ele falou, não, que eu entendo, tá todo mundo chateado, mas eu entendo. O pessoal quer fazer a pacificação, quer unir os dois lados, então beleza, eu vou lá, eu vou conversar, vamos ver o que acontece nesse caso, né? E detalhe, ele tinha sido chamado para sexta-feira, e na última hora ele desistiu de ir, ele não falou por que ele desistiu, mas não sei, né? Ou seja, talvez eles quisessem mesmo chamar todo mundo, né? E no final das contas, por algum motivo ele não foi lá, né? De qualquer forma, o programa dele no Léo Dias tá enorme, já tá com mais de 100 mil pessoas vendo ao vivo a live do Flávio Bolsonaro no Léo Dias, e ao vivo, e aí, mas olha só, mas aí o SBT tinha convidado o Flávio Bolsonaro e em determinado momento desconvidou. Falou não, que não vem mais, por quê? Porque por causa desse vídeo aqui, que nesse vídeo ele fala que realmente o Zezé de Camargo fez um ponto razoável, coisa e tal. Aí, ou seja, o SBT chateado, porque o Flávio Bolsonaro teria elogiado o Zezé de Camargo, decidiu não chamar mais ele, né? Ou seja, o cara deu um bunda lelê geral dessa porra, meu amigo. Deu um bunda lelê geral. Só que aí, durante o programa do Léo Dias, voltou o convite. Então voltou, e aí no final aqui o SBT recebe Flávio Bolsonaro após ataques por evento com Lula. Então mesmo após o pessoal atacar o evento com Lula, decidiram aceitar o Flávio Bolsonaro e não sei o que lá. E vamos ver o que vai acontecer nessa história. Eu tô achando muito engraçado isso daqui, porque, de novo, a força do bolsonarismo é muito grande, né? Só mostra como machucou o SBT. Colar com Lula e Alexandre de Moraes não vai ajudar ninguém. A TV aberta, e mesmo a TV fechada, tá morrendo. A verdade é essa. O erro que eu acho nessa história toda é o SBT ter se aventurado nessa história. Tem que ficar na internet mesmo, esquece TV aberta que não serve pra nada, né? E ainda tem o fato de que começou finalmente o SBT News, agora você pode criticar o SBT News, e aí o Cláudio Dantas começa aqui, ó, SBT News estreia com cara de STF News e desaponta a audiência. Pois é, agora pode criticar, agora tá liberado. Começou já tem problema.